Irmãos, 5 e 6 de agosto temos encontro com Deus. Encontro com Deus. Então, irmãos, não deixe de se inscrever, não deixe de acompanhar a membresia da sua célula para poder participar. Vai ser fantástico. Amém? Oremos. Bendito seja o Senhor que nos deu, Senhor Deus, o pão da vida, que é Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor que nos enviou o seu Santo Espírito. Bendito o Pai que nos amou de tal maneira, que nos deu todas as coisas. Senhor, abençoe-nos, Senhor Deus, com rema nesta noite. Abençoe-nos com palavra da Tua Escritura, que ela se faça vida no nosso coração. Abençoe, Pai, todas as pessoas que agora neste momento estão assistindo, estão, Pai, celebrando conosco o culto ao Senhor. Que o Senhor os visite na sua casa. Não há portas, não há barreiras para que o Senhor possa ser impedido de chegar. Nada pode se esconder do seu Espírito. Nada pode ser tão longe, tão escuro, tão distante, tão profundo, que possa escapar do amor do Pai. Nós pedimos a Tua graça nessa noite para algo muito especial no nosso coração, na nossa vida, na nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar? Pega a sua Bíblia, primeiro capítulo da carta de Paulo à igreja em Éfeso, primeiro capítulo de Efésios, né? Ok. Versículo 9. Todos acharam? Efésios capítulo 1, versículo 9 a 10. Amém? Vamos dar largada, então. Diz assim a palavra do Senhor. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E outra versão está dizendo assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ultimamente eu tenho me perguntado algumas coisas muito básicas. E por isso, talvez essa mensagem seja muito básica para você, muito simples. Mas a mensagem de Cristo, ela era simples, né, irmãos? Simples não quer dizer que não seja poderosa. Simples porque ela vai chegar no seu coração, ela é filtrada pelo Espírito. Mas eu estava atrás de coisas mais rudimentares, coisas mais que eu pudesse calçar os meus pés. E uma das perguntas que eu me fiz foi: qual era a mensagem dos apóstolos? Estava assistindo alguns filmes da Cinemascope, né? Aqueles filmes antigos, O Manto Sagrado, aqueles mais antigos. E eu particularmente estou olhando para trás em relação a filmes. Não estou muito mais olhando para frente, não, que o negócio está difícil de assistir qualquer filme hoje. E aí, a fé dos primeiros cristãos, a fé daqueles que ouviram a voz de Cristo, que andaram com os apóstolos, qual era a mensagem? Porque aquelas pessoas, elas foram incendiadas. Elas largaram tudo, elas venderam todas as suas propriedades para adquirir uma pérola de grande valor. Elas encontraram um tesouro que foi único para elas, ao ponto de elas abandonarem até mesmo as suas próprias vidas. Qual era a mensagem desses homens?
no século XVII, nós temos Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Esse homem pregava de uma maneira tão extraordinária. E não é à toa que ele é chamado do príncipe dos pregadores, porque ele foi talvez um dos maiores pregadores de todos os tempos. Cheio de unção, cheio de palavra, a palavra simples, auditórios arrebatados de pessoas. Qual era a mensagem? De qual é o primordial? Qual é o cerne? Porque quando a gente sabe qual é o cerne da mensagem, a gente sabe quando uma mensagem não é de Deus. Não é? Quando a gente sabe qual é a base de tudo, qual é a base, a gente sabe se aquela árvore realmente, o fruto dela é bom ou mal. Na minha terra tinha muitas mangueiras. Tem muitas mangueiras. E tem mangas que são docílimas, você provava elas, parece que ela era feita um doce. Mas tinha umas chamada manga de mesa, ou manga cavalo, desse tamanho. Ai de quem estiver embaixo quando ela cair. Mas quando você ia provar ela, você... parecia limão, de tão forte. Quando você conhece aquela árvore, e você, pelos frutos, na verdade, a Escritura nos diz que nós conheceremos a árvore. Porque elas eram muito parecidas. E, na verdade, a gente tem que saber de onde é a nossa base. E eu tenho me feito essas perguntas, e eu tenho lido as cartas de Paulo, eu tenho perseguido, na verdade, para ver, que às vezes eles não falam, né? E o Evangelho foi pregado, pega Atos, o Evangelho foi pregado em tais lugares. Porque temos a pregação de Pedro, né? Temos a pregação de Estevão. Mas era uma pregação para o judeu, né? Eu sei que ele falava sobre Cristo, mas era uma pregação para o judeu, para falando, olha, aquele que vocês crucificaram. Este é o Machia, esse é o Messias. Mas hoje, qual é a mensagem? Hoje, quando eu falo, somos nós, esses que foram enxertados. Qual é a mensagem? Será que é uma mensagem muito rebuscada? E são maravilhosas quando você pega um Spurgeon pregando. Porque você diz, meu Deus, que palavra poderosa. Mas às vezes, irmãos, a gente está ouvindo tantas palavras poderosas e não está tendo transformação. Então tem alguma coisa errada. Porque aqueles caras ouviram, aquele etíope ouviu do diácono Felipe uma palavra, uma mensagem, ele explicou um versículo para ele, ou talvez um capítulo ali de Isaías, porque era Isaías que ele estava lendo. E aquele cara, o que eu posso fazer para ser batizado? E o serviço foi completo, porque Deus disse, tu não precisa mais ficar aí, Filipe. Pegou o Filipe, teletransportou ele para algum lugar, porque ele já tinha feito, já tinha se cumprido o propósito. Aquele cara tinha sido entregue para Cristo. Eu poderia citar a mulher samaritana, ou o ex-endemoniado Gesareno, Gadareno. Mas você vai dizer, não, era Jesus. A Bíblia diz que o mesmo Espírito, o único Espírito, o poderoso Espírito Santo que estava sobre Cristo, está sobre nós. E esse Espírito, Jesus compartilhou ele com 70. Cara, é muito interessante, porque quanto da porção de Moisés foi dividido? Para quantos príncipes? 70 mais um. Porque esse um estava numa tenda, e o Espírito foi lá com ele, então foram 71. E Jesus enviou 70. E disse, vocês vão pisar em serpentes, escorpiões, vocês vão levar a paz, vocês vão curar pessoas. E realmente foi o que aconteceu. O mesmo Espírito que estava sobre os 70, o mesmo Espírito que estava sobre os príncipes de Israel, o mesmo Espírito que estava sobre os apóstolos, os que desceram sobre os 120 no cenáculo, o mesmo Espírito que varreu o Império Romano, está sobre mim, está sobre você. Então eu quero saber qual é essa mensagem. Porque se o Espírito está aqui, o problema não é o Espírito. Se a palavra é a mesma,
Então o problema não é a Bíblia que precisa ser reescrita. O problema é saber qual é a mensagem. Olha só o texto que ele diz: e nos revelou um mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito daquele que estabeleceu Cristo. Paulo declara que a mensagem que Deus revelou a grande mensagem do seu Filho unigênito, a quem ele ama e dá prazer. Olha só, havia um mistério. Desde a queda do homem havia um mistério. Havia algo que estava oculto, havia um segredo entre Pai, Filho e Espírito Santo. Havia algo que estava projetado para a plenitude. Aí você diz: poxa, então todo mundo foi pego de surpresa? Não, a Bíblia fala em Amós, capítulo 3, ele diz que Deus não faz nada, decidiu, essa é a versão, não fazer nada na terra sem antes consultar, sem antes explicar, sem antes avisar os seus servos, os profetas. De Gênesis a Malaquias está profetizado o nascimento do Filho do homem, a vinda do filho da mulher, e esse pisaria na cabeça da serpente. De fato, quando você pega Lucas, também o anjo está dizendo que o Emanuel, o Deus conosco, o Jesus, o Deus é salvação, ia nascer. João Batista também no Novo Testamento estava dizendo que o Cordeiro de Deus já estava entre nós. Deus, nesse mesmo momento, desceu, confirmando com uma voz e com o Espírito Santo descendo em forma corpórea, que aquele era o Cristo. O problema é que a gente não conseguia ter essa revelação. E o povo queria alguma resposta. Diz logo que tu és o Messias. Mesma coisa que fizeram João Batista. Diz logo que tu é o Messias. Fala logo que tu é ele. Ou tu é um dos profetas. Ou tu é um daqueles. Ou Elias que voltou. Tem um papel nas mãos. Tem as letras na mão. Mas não sabe ler. Não consegue ler. Teve um que foi na calada da noite. O Nicodemos. Capítulo 3 de João, ele foi lá com Jesus e disse: você só pode vir da parte de Deus, porque só da parte de Deus, alguém da parte de Deus pode fazer o que você faz. Quem é você? Jesus disse: você tem que nascer de novo, porque quem não nascer da água e do Espírito não vai entender. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não tínhamos como reconhecer o Messias na sua totalidade. Eu digo na sua totalidade, porque no capítulo 6 de João, lá no finalzinho, depois do versículo da grande apostasia, né, muitos deixaram de segui-lo. Ele olha para os seus discípulos e diz: e vocês, não vão embora também? Ele diz: Pedro fala, pelo Espírito, para onde irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? O Espírito Santo estava falando através dos discípulos, mesmo sem esses entenderem na sua totalidade que aquele era o Cristo. Eu falo hoje sobre convergência. O versículo 10 é que ele diz que o mistério da vontade. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que através de Jesus Cristo, ele convergir todas as coisas, as celestes e as terrenas. A mensagem é que o Cristo, ele converge as celestes, o reino dos céus é chegado a vós, e as terrenas, que é resgatado aquilo que estava perdido. Simples. Jesus Cristo é a convergência. Ele é a porta. Não tem como você entrar por outro. Você lembra, alguns daqui pode lembrar daquela porta dos desesperados, com o famigerado, qual o nome da figura? Não vou falar da coisa, mas... E tinha uma porta, e em uma delas saiu um macaco.
A outra saía todo tipo de coisa, mas tinha uma porta que te dava o prêmio. Só uma porta te dava o prêmio. Só uma porta leva ao Pai. Jesus é a convergência. O que é convergência, gente? Convergência é condição que caminha para o mesmo ponto ou objetivo. Qualidade do que é capaz de convergir, dirigir-se a um ponto comum. A ação ou feito de convergir, entender para um ponto comum. Integração das mídias que se agrupam para formar o mesmo ambiente. Propriedade de sistemas que as trajetórias, os raios dirigem ao mesmo ponto. É um foco, é um laser. Todas as coisas. Guinho, Zezinho, Luizinho. Histórias diferentes, caminhos diferentes, todos um dia vão estar diante de um único ponto. Todos os homens em todas as épocas, todos os homens desde Adão vão se encontrar em um único ponto no fim dos tempos. Cristo. Ele é a convergência. Ele é a convergência. É para Ele que todas as coisas convergem. Ele diz assim: sem mim nada você pode fazer. Ele é o ponto principal, não sou eu. Desculpa, não é você. É Cristo. Por isso que nós somos cristãos, pequenos cristos, seguidores dele, imagem e semelhança dele. Assim como Pedro, no momento dele mais difícil, a acusação que havia sobre ele: você é parecido com ele. Lembra de um grande amigo seu? Lembra de uma pessoa que te é referência? Quando você conheceu essa pessoa, você pegou alguns maneirismos nele. Não pegou? Você anda com uma pessoa que sempre anda com a mão para trás. Você vai olhando, você admira. Daqui a pouco você está andando com a mão para trás. Não é? Se você anda com alguém, você vai ter os hábitos dessa pessoa. Aí você diz: não, tem gente que vai passar 5 dias em Recife e volta falando, meu irmão. Parece que morou a vida inteira lá. Passa 5 dias no Rio Grande. Ele começa a falar: bah, tchê, guria. Porque com a atmosfera que você anda, você vai ser influenciado. A Bíblia fala assim, o próprio Deus diz para Abraão: anda na minha presença, na minha atmosfera, no meu propósito e ser perfeito. Por quê? Porque qual a influência de Deus para nós? Perfeição. Jesus é essa convergência. Ele é essa porta. Se ele não viesse, a gente estava perdido, mortos nos nossos delitos e pecados, cegos, andando, tentando tatear para voltar, mas é impossível entrar no Éden. No Éden só pode entrar alguém sem pecado. Por isso que ele saiu conosco. Pode olhar. Cristo, ele está em toda a história. Cristo está lá no início. Cristo está no meio. Cristo está no final. Ele veio, ele andava às escondidas. Quando você vê a passagem que Jesus vai na festa dos tabernáculos. Estava próximo da festa dos tabernáculos e os irmãos dele falando: você não quer aparecer? Quem quer ser visto, vai para onde? Vai para Jerusalém na festa dos tabernáculos. Ele disse: não é minha hora não. Todo mundo foi. A festa tem quantos dias? 7. Isso é muito profético, não é? Quem estuda um pouquinho de escatologia, como a gente conversou já há alguns dias, 7 é um número muito forte. E ele foi como? Logo depois ele foi. Ele estava desde o início. Desde o início da festa, Jesus estava lá.
Tabernáculo fala aqui, ele tabernaculou conosco, ele habitou conosco. E na metade da festa ele se manifestou dizendo: quem tem fome e quem tem sede, venha e coma e beba de mim. No meio da festa, o Cordeiro se manifesta dizendo: eu sou verdadeira comida, eu sou verdadeira bebida. Depois ele dá uma desaparecida e aparece no final de novo, fazendo muvuca. Cristo está conosco em toda a história, mas tem um momento da plenitude na qual ele diz: agora eu vou abrir a porta através do seu próprio corpo. Cristo é a convergência. Qual é o motivo de estarmos aqui? Não, porque eu tenho um irmão aqui, eu quero ser uma boa pessoa, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero... Desculpa, não há nenhum bom. Ele falou isso para o jovem, ele nem se incluiu. Ele diz: só o Pai que está no céu. Jesus não ufanou ser bom. Não somos bons. Nós precisamos dele. Quanto mais cedo a gente entender isso, mais rápido a gente vai cair nos braços dele. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Não se engane, pare com isso. Nós somos totalmente dependentes dele. Nele é que subsiste todas as coisas. A Bíblia diz que ele é o princípio e o fim, e todas as coisas subsistem nele. Sabe o que é subsistir? Só existe por causa dele, e só continua existindo por causa dele. É isso. Olha, há uma coisa chamada teoria do caos. Você pega uma Ferrari lindíssima, último ano agora, e você pega e coloca numa garagem por 50 anos. Deixa lá. Ok? Numa garagem. Não toca nela, não mexe nela. Você vai dizer: nossa, vai estar maravilhoso. Vai 50 anos depois lá, se tu ainda estiver vivo. Vai olhar. Ainda vai ser uma bela de uma sucata de Ferrari. Porque ela vai se corroer toda. Você diz: mas eu não usei nenhum dia. Está lá, zero. O contador lá, quilômetro, vai estar em zero. O cara que não dirige é assim mesmo, né? Ele fala: contador quilômetro. Vai estar em zero. Era para a gente ser todos consumidos, foi o que a Escritura nos diz. Sabe quem não nos deixa ser consumidos? Deus. É Ele que nos mantém, irmãos. E Ele mantém todo mundo. Convergência. Tudo converte em Cristo. O final de tudo é Cristo. Quando você entende que o final de tudo é Cristo, fica interessante, porque aí você se pergunta: o que eu estou fazendo para esse grande encontro? Como eu estou conduzindo a minha vida para este encontro? Se você fosse para o dia do seu casamento, e você soubesse que o dia do seu casamento é daqui 12 horas, o que as mulheres estariam fazendo agora? Pode dormir um pouquinho. Que nada mesmo, o cabelo dela estava em chamas agora. Estava na chapinha, estava na unha. Tem umas unhas que ficam desse tamanho assim, que elas implantam, não sei como fazem. Ela estava se arrumando, estava não sei o que, estava uma loucura. Porque que ninguém quer chegar no dia do seu casamento parecendo com a camisa de político, com aquela bermuda rasgada e sandália com prego embaixo. Você quer estar como? Com a sua melhor roupa, e se possível comprada hoje. Os homens demoram um pouquinho mais para se arrumar, mas eles se arrumam. A pergunta é: a Bíblia diz que o Senhor vem buscar uma igreja ataviada, ornada, perfumada, preparada, santa, imaculada. Não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui para fazer uma reflexão. Como nós estamos conduzindo a nossa preparação para o casamento?
Porque ele veio, ele era, ele é e há de vir. A gente vai encontrar de novo em mais um ponto de convergência. Mais um foco nós vamos nos encontrar com ele. E em 1 Coríntios ele fala assim, ó, capítulo 15, para quem está anotando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Vamos aí, abram aí. Todos acharam? Vamos lá. Tem como colocar aqui em cima? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 ao 28. Está escrito assim: no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dos que dormiam. Porque assim como a morte veio para um homem, da mesma forma um homem veio à ressurreição dos mortos. Porquanto assim como Adão, todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Segura aí. Versículo 23 agora. Contudo, cada um por sua vez. Cristo primeiro e logo depois os que são propriedade na sua vinda. Então virá o fim, quando ele vai entregar o reino de Deus ao Pai. E aí versículo 28. Todavia, tudo o que lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos seus pés, a fim de que sejam absolutamente tudo em todos. Jesus é o ponto de convergência entre a morte e a vida. Sabe, às vezes a gente está tentando convencer as pessoas. Olha, Jesus é melhor do que Maomé, Jesus é melhor do que o Buda, Jesus é melhor do que... A gente está tentando convencer as pessoas. Veja bem, gente, olha só, todas as outras religiões dizem que você vai ter um prêmio maravilhoso. Cristo, ele está dizendo que a gente tem que morrer. Não é? É muito diferente, assim, alguns pontos. Como é que você vai apresentar? Gente, olha, o que Jesus tem para me oferecer? Cara, Jesus tem uma morte linda para você. Olha, ser bagaçado por leão é a melhor coisa do mundo. Olha, as pessoas, elas vão, se você realmente for discípulo de Cristo, as pessoas vão te perseguir, as pessoas não vão te amar, elas não vão te entender, elas vão te olhar com um olhar estranho. Você vai ganhar algumas pedras na cabeça, vai ficar tipo umas coroas assim. Não é a nossa missão convencer ninguém, irmãos. A nossa missão é igual a da mulher samaritana. Rapaz, eu encontrei um cara que ele dá uma água, ele mudou, ele me lavou por dentro, ele conhece tudo sobre mim, eu tenho que te mostrar ele, até teu inimigo, se você ainda tem inimigo ainda, como o Batman e o Coringa, até o teu inimigo vai querer saber que história é essa que impactou tanto a tua vida. Né? Aí ela apresentou. E depois de 3 dias eles falaram para ela: não é mais pelo que você disse que eu creio, mas por causa de tudo que vimos e ouvimos que este é o Messias. Aí eu não sei evangelizar. Não, gente, é só mostrar Jesus. Não tem dificuldade. Você mostra Jesus, você apresenta Jesus na sua vida. Você é a carta dele, apresenta, é só você ter Jesus. Que de religião o mundo está, ó, até a tampa. Nem a gente suporta a religião. Gente, olha que Paulo teve primeiro concílio, foi o concílio de Jerusalém, em Atos 15, estavam resolvendo um assunto, estavam falando sobre a circuncisão dos gentios. Aí Tiago se levanta: gente, nem a gente suporta algum desses ritos, por que a gente vai jogar isso para eles? Religião é um negócio sufocante, irmãos. Jesus, ele prometeu vida e abundante, espírito vivificante.
Jesus é essa porta. Cara, por que eu estou falando sobre Jesus? Pastor, aqui todo mundo é crente, mas a gente precisa ser renovado constantemente na nossa fé e do foco da nossa fé. A pior coisa que tem é quando você começa a fazer... Alguém já fez uma corrida aqui? Alguém já correu? Já? 1, 2, 3, 4. Ah, seu Batista também? Olha aí, rapaz. Quando você começa a corrida, você diz, rapaz, tem muita gente aqui, que legal que está correndo aqui. Eu estou aqui. Aí você está correndo, no meio do caminho, diz, rapaz, esse negócio é cansativo, mas eu vou conseguir. Quando é que teu corpo diz, para? Quando? A linha de chegada está bem ali, ó. Teu corpo está dizendo, chega, tu já fez demais. Aí teu corpo tenta te convencer a parar. Tu nem está enxergando mais a linha de chegada, mas você está dizendo, eu vou parar, chega, eu já fiz mais do que eu podia. Aí Cristo vai e revela para você a linha de chegada. Diz, não, opa, está bem ali. É no final da jornada, irmãos, que a pressão é maior para a gente parar. Qual é a nossa, uma fase muito crítica da nossa, de criação de filho? Estou vendo um ali, um filho ali no colo. Não é quando eles estão naquela fase indestrutível do adolescente? Não é? Você diz, não, eu não vou largar a mão desse menino. Eu quero ver um pai largar a mão do filho. Pai que ama, diz, não, o menino está demais, ele está terrível, mas não vou largar dele não. Você abandona, você diz assim, eu vou deixar ali. Não, eu não vou ficar com ele até o final. Vou lutar com ele até o final. A gente não desiste dos nossos filhos. O Senhor também não desiste da gente. O salmista, quando ele escreve o Salmo 139, ele está pedindo uma ajuda. Ele diz, Senhor, tem alguma coisa errada comigo. Por que a gente pega o Salmo 139 e a gente pensa que ele está falando, é um hino de exaltação ao Senhor. É um hino de exaltação. Sabe quando alguém vai pedir alguma coisa pedir um aumento, ele diz, chefe, você está muito bonito hoje, olha. Nossa, rapaz, eu já falei que eu amo essa empresa. Nossa, amo demais. Paixão está nessa empresa aqui. Estou há 10 anos aqui, eu não estou reclamando não. Mas eu queria pedir uma ajuda. Por acaso, se puder, se talvez. Pode ter um aumento? Olha o que o salmista está fazendo aqui. Ele começa a exaltar, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Tu conheces tudo que passou na minha cabeça. A palavra nem saiu da minha boca, Tu já sabe. Eu não tenho como me esconder de Ti, porque se eu vou para o lugar escuro, Tu está lá também. Se eu vou no lugar alto, Tu está lá. Se eu vou no mar profundo, Tu está. Senhor, o Senhor me viu, o Senhor me conhece tanto que o Senhor me viu ainda quando eu estava entretecido no ventre da minha mãe. Ele começa a falar tudo aquilo. Da onipotência, da onipresença, da onisciência de Deus. Mas tudo foi para fazer uma pergunta no finalzinho. Sonda o meu coração, Tu que é todo poderoso, Tu que vê todas as coisas, Tu que me conhece tanto, sonda o meu coração, vê se há um caminho em mim que não é o Teu, e me conduz para a vereda de justiça. Tudo isso ele estava... Agora você imagina, puxa, eu estou com Deus, eu estou andando com o Senhor, Deus está na minha vida, rapaz, eu vou para os cultos, eu vou para as células, eu vou para tudo que é lugar, mas está faltando alguma coisa. Não pode ser, porque a palavra é perfeita, o Espírito é perfeito, o amor de Deus é perfeito, Ele está comigo, é perfeito. Eu que estou fazendo o caminho errado. E aí quem que eu vou apelar? Para Ele, diz. Vê o que eu não estou vendo. E me coloca no caminho certo. É isso que quer dizer salmo. É uma apelação lindíssima de ajuda. Porque quando a gente olha para o lado, a gente está fazendo o que todo mundo está fazendo, mas para os outros está dando certo, para mim não está dando certo. Você pode colocar para mim aí? Eu quero que você abra em Apocalipse capítulo 1, verso 8.
Todos acharam aí? Vamos lá, vamos ler assim, ó. Eu sou o Alfa. Quem é que está falando, irmãos? Quem é que está falando? Para que a gente esteja todo mundo na mesma sintonia? Jesus está falando, ok? É Jesus aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega. O que é Alfa, irmãos? É a primeira letra do alfabeto grego. E Ômega é a última. Ok? Aí você diz, é essa a interpretação? É, porque ele continua dizendo o princípio e o fim. Então ele está falando sobre isso. E ele fala, diz o Senhor, aquele que é, o que a gente estava conversando, que é o presente, é o que era e é o que há de vir. E aí ele ainda fecha assim ainda, remata, o Todo-Poderoso. Ok? Agora, vamos ver na Bíblia judaica, que eu peguei aqui. Porque Jesus, quando escreveu Alfa e Ômega, são letras gregas. Ok? Mas João, apesar de estar andando com os gregos, ele era judeu. E a língua materna dele era ou aramaico ou hebraico. Antigo. Já tem um novo. O hebraico de hoje é o hebraico novo, moderno. Ok? Então tem um hebraico arcaico. Ok. Jesus era judeu. Ok? Jesus era judeu. Nasceu judeu, da tribo de Davi. Ok? Ele falava hebraico e aramaico. 2 palavras naquela região. Quando ele falou para João, ele pode ter falado Alfa e Ômega, porque ele estava entre os gentios. Mas também há uma palavra correspondente, é tanto que nessa tradução, que essa é uma Bíblia para judeu messiânico, está no original que foi feito, que é o eu sou o Aleph e o Tav. Aleph é o correspondente à primeira letra do alfabeto hebraico antigo. E Tav é a última letra, Alfa e Ômega. Ok? Até aí, perfeito. O princípio é que ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o ponto de convergência no início, ele é o ponto do Big Bang e ele é o fim. Ok? Ele diz assim, diz Adonai, Deus dos exércitos celestes, o que é, o que era e o que vem. Essa palavra aqui, bota o Aleph, bota outra. Aleph. No moderno, é aquele lá, da ponta ali em cima, hoje, tá? Aí tem o antigo, e esse aqui é o arcaico, ok? Estão conseguindo ver? Esse arcaico, ó, que eu coloquei aqui, ó, Aleph, cabeça de boi, cabeça de boi. Eu sou o Aleph. Parece com o quê? E ele diz lá embaixo, cabeça de boi. Parece, não é um boi? Agora bota o Tav. O Tav são palos, ou pedaços de paus cruzados, que pode estar assim ou pode estar um pouquinho inclinado, como é aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? O moderno é aquele lá em cima. O da época de Cristo era esse. Ok? Tav, talas cruzadas, é o que, irmão? Eu sou. Aí, bota outra aí. As duas. Eu sou o Aleph. Eu sou a profecia. Eu sou o cordeiro que foi imolado todos os anos no templo. Eu sou o profetizado. Eu sou o início. Eu sou o que tinha que morrer na cruz. Ele é o Aleph e é o Tav. Ele é o Alfa e é o Ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o cordeiro ou boi, que também era imolado os bois. Ele é o sacrifício. Tanto lá, no início. Vocês sabem que
Adão e Eva vestiram roupas, né? Eles primeiro fizeram do vegetal, ok? Folhas de figueira. E Deus apresentou para ele túnicas de peles. Alguém morreu. A primeira morte não foi de Abel. Ele é o Aleph e o Tav. Qual é a mensagem que nós temos? Jesus é o centro de tudo que nós fazemos. E é o nosso futuro. E nós temos que pautar a nossa vida hoje, olhando para isso. Olhando para Ele. Olhando firmemente para Ele. Olhando para Cristo, o autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé. Fique em pé. Você não vem para a igreja fazer amigo, irmãos. Nós não viemos fazer amigos aqui. Amigos eu tinha. Eu tenho bons amigos que não são cristãos. Amigos de infância. Eu vim porque eu tinha uma fome e uma sede que era insaciável. Eu tinha uma fome, gente. E eu encontrei um maná. Eu encontrei o Senhor aqui nessa igreja. Sou irmão de vocês. Conheci o Senhor aqui e digo, cara, é verdade. Mas isso não é para ser uma lembrança de 2003. Porque Ele não era só o que era. Ele é o que é comigo. Até a consumação dos séculos, no fim. Ele não só veio, Ele nos deixou o Espírito. Porque quando estamos com o Espírito Santo, estamos conectados com o Pai e com o Filho. Mas por que é importante eu conhecer a mensagem? Não é só para me pregar, é para me viver. Você pergunta, eu não quero mais ir para a igreja, porque você fatalmente pode estar afastado de Cristo e não saber. E eu digo para você, volta. Quantas vezes forem necessários, dobre os seus joelhos e o adore. Quantas vezes você vê que você está no automático e nós, seres humanos, temos a expertise de nos amoldar e de nos acostumar. Não se acostume com aquele que é infinito, com aquele que é perfeito, com aquele que te conhece, com aquele que muda, transforma não só sua vida para agora, mas para a eternidade. Nós estamos sendo transformados por Ele, irmãos. Faz teu coração arder. Olha só, você pode estar aqui dentro, participando de tudo. E mesmo assim, você ouvir uma repreensão de Deus, tenho contudo contra vós que vocês deixaram o primeiro amor. Porque o primeiro amor é Cristo. É Jesus. Ele é o centro de tudo. Ele é o que nos une, irmãos. Com muito temor eu falo para os irmãos, não estou dizendo para vocês que, como Paulo diz, né? Não digo que eu cheguei lá, mas eu prossigo. Vamos prosseguir juntos. Vamos deixar o Espírito Santo nos apontar para esse caminho, porque como Jesus é a porta, Ele também é o caminho. Ele não só abriu a porta para a gente lá atrás, Ele está andando conosco no caminho de Emaús, fazendo o nosso coração arder. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Cante uma canção com o irmão aqui, depois eu faço a oração final. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim,
és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Entre em sintonia com o Senhor. Deixa você sentir. A mensagem de Cristo é a mensagem do que Cristo fez na sua vida, do que Cristo fez na nossa vida, e desse desespero, essa paixão para ter um encontro com Ele. A mensagem de Cristo vai fazer com que Ele diz assim, que ainda que você perca a sua vida por amor a mim, você vai ganhá-la. Ainda que tomem tudo de você, você vai ser rico. Em sua carta em Apocalipse, para uma igreja, ele diz: eu sei que és pobre e tem muitas dificuldades, mas de fato és rico e não sabes. Para outra ele diz: você se vê como rico, mas é pobre, cego e nu. Sabe, é com Ele que nós temos a percepção de todas as coisas. E é por isso que eu peço que o Senhor nos abra os olhos, sonda o nosso coração. Vê, Senhor Deus, se há no meu coração, no coração dos meus irmãos, um caminho que não é Teu. Nós queremos nos estar unidos diante do Senhor em toda essa trajetória, mas principalmente no final. Nós queremos estar nesta grande reunião, neste grande momento, em que adoraremos o Cordeiro juntos, em que adoraremos o leão que foi um cordeiro que morto e ressuscitou. Abençoa-nos, Senhor Deus, e mostra-nos, Senhor Deus, se há um caminho dentro de nós que não é o Teu, e nos faz convergir juntamente contigo, juntamente com o Teu Espírito. Nós queremos, Senhor Deus, viver a abundância que o Senhor prometeu, os tempos grandiosos que o Senhor prometeu, ser luz e ser sal nessa terra. Viver cada minuto de nossa vida como o talento que o Senhor colocou nas nossas mãos, para a gente prestar conta naquele grande dia. Viver com intensidade, como a grande testemunha que olha, as grandes testemunhas, aquela multidão de testemunhas que nos olham, Pai, já na eternidade, para esse grande dia. Abençoa-nos, Senhor Deus. Derrama do Teu Espírito sobre nós, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ressuscitar os nossos ouvidos e os nossos olhos, para que a gente possa, Senhor Deus, viver a abundância que o Senhor tem para nós. Abençoa cada família, abençoa cada lar que está aqui, cada um aqui que é luz e sal na sua casa. Supre, Senhor Deus, sim, todas as suas necessidades, porque isso faz parte do Senhor. O Senhor não deixa faltar pão e peixe, o Senhor não deixa faltar pão e vinho, o Senhor não deixa faltar, porque o Senhor multiplica todas as coisas, nada é impossível para o Senhor.
Nada é impossível para o Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado por essa noite, por estarmos aqui. Obrigado por estarmos aqui. Há muitos outros, Senhor Deus, que perderam as suas vidas no dia de hoje. Há muitos outros que estão lutando por ela agora. E eu te peço que o Senhor abençoe. Mas nós estamos aqui, porque a tua mão poderosa está sobre nós. Não nos deixa ser ingratos, Senhor. Deixa-nos nos alegrar por podermos estar mais um dia na tua presença. Mais um dia, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe.